Tem muitas pessoas achando que ser salvo é ser de uma religião. Vai ter muita gente que vai quebrar a cara naquele dia. Eu lamento que vai ter muita gente que posa como salvo que não é. E muita gente que só vai descobrir que não é salvo o dia que fechar o olho. Isso é terrível, né? Chega a ser sinistro, né? Mas essa é a verdade, os fatos. Vai ter muitas pessoas que vão acordar no inferno. As pessoas acham que é assim, aceitei Jesus. Que fosse fácil assim, Cristo não teria dito que poucos serão salvos. Ficarão de fora. Já ouviu essa palavra? Eu acho que as pessoas nunca ouviram isso, né? Ficarão de fora do reino de Deus. Acho que as pessoas nunca leram Gálatas 5:19, Apocalipse 22:15, Apocalipse 14, 1 Coríntios capítulo 6, Mateus 5, Mateus 7, 21, 22, 23. Acho que as pessoas não leem a Bíblia. Mas é crente, eu sou crente. Você é crente? Não, eu sou de Deus. Você é de Deus? Como que você prova isso? Como que eu sei que eu estou no caminho? Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Apocalipse capítulo 18. Saia dela, povo meu. Saia dela, povo meu. Povo de Deus na Babilônia. Deus está falando, saia dela, povo meu. Por que sai? Já leu? Capítulo 18, verso 4. Para não participar do pecado dela e não participar dos flagelos. Significa o quê? Que o povo de Deus está na Babilônia e Deus está falando, olha, a minha mão vai descer. Se você estiver no meio dela, tu vai sofrer com ela. Ou você sai e não peque com os pecados dela, ou você fica com ela e perece com ela. Então o papo é um só. Ou você sai da Babilônia, ou você perece com Babilônia. Então, o chamado do Eterno para nossas vidas é para nos limpar. E quando você achar que está bem, não se esqueça de Yeshua. Que Yeshua falou, quem é santo, santifique-se ainda. Você acabou de descobrir que pintar o olho é errado. Aí você joga aquela porcaria fora. Aí amanhã você descobre que pintar a unha é pecado, você joga aquelas coisas fora. Aí amanhã você descobre que time de futebol é pecado, você joga aquelas camisas tudo no lixo, que aquilo não presta, aquilo é idolatria, tá? Não importa, joga fora, não dá pra ninguém não, que não presta pra você, não presta pra ninguém, tira. Aí você vai descobrindo, isso aqui é errado, vai tirando, isso aqui é certo, traz o que é bom, traz o que é ruim, remove. Descobriu que comer carne de porco é errado, para de comprar porco, é simples. Você tem frango, você tem peixe com escamas e barbatanas para comer. Você tem um cordeiro, carne maravilhosa, cordeiro, dependendo do lugar aí, o cordeiro é baratinho, muito bom. Maravilhosa a carne de cordeiro. Você tem o cordeiro, você tem o boi, você tem o frango. Vai logo comer o porco. As pessoas decidem o que querem, né? Mas as opções existem. Você tem a opção de escolher. Então você vai descobrindo o que é errado e você vai tirando. Isso aqui é certo, você vai trazendo. É certo, então eu trago pra minha vida. É ruim, eu tiro da minha vida. A estrela de Davi não é de Davi coisa nenhuma, então eu tiro da minha vida. Eu tiro da minha vida. Tira? Tiro. Sem dúvida, sem medo de errar. Tiro da minha vida. É sincretismo? É. Ovo em peça? Tiro da minha vida. Aí você vai descobrindo e vai colocando em prática. Você vai descobrindo e vai colocando em prática. Pronto. Qual é a dificuldade? Então o sincretismo religioso envolve o culto aos ídolos. Salmos 106, 35, Efésios 20, do 7, 8. Efésios 5, 7 ao 11. E Ezequiel 20, do 7, 8. E o Ezequiel 23, 8 fala também. Jeremias 25, 6 também fala. Então são vários
versículos que vai falar de você não cultuar Deus com métodos pagãos, tá? Isso envolve o culto envolve o dia, porque o dia tem a ver com festividade. Então, domingo, na Bíblia, o Shabat na Bíblia, ele é chamado de Moed, tempos fixados. Mesmo que Pessa, Shavuot e Sukkot. Então, quando você cultua no domingo, você está cultuando no dia do ídolo. No dia que o ídolo está sendo homenageado, porque Cristo não está sendo homenageado, porque não pode haver mandamento que ele não deu. Ele não mandou comemorar a ressurreição dele no domingo. Ele mandou comemorar a morte dele. Fazer isso até que eu venha. Então, você lembra a morte dele, você lembra do sacrifício feito em Pêssar. Agora, não existe nenhuma menção de comemorar a ressurreição dele. Primeiro, que domingo é pelo calendário gregoriano. Primeiro dia da semana, pelo gregoriano, é domingo. Agora, se Cristo está usando o calendário bíblico lunisolar, o Shabat pode cair qualquer dia da semana gregoriana. Então, esse papo que o domingo é dia da ressurreição, isso é por conta desse problema dos calendários. Cristo pode ter ressuscitado numa quarta-feira do gregoriano. Nós não sabemos. Então teria que ter as datas dos dois calendários para ver o dia. O Shabat da próxima semana cai da segunda ou para terça. Não é? Se Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, imaginamos se fosse o caso. Ele ia ressuscitar depois do Shabat. Quando termina o Shabat da próxima semana? Vai terminar na terça no pôr do sol, não é? De segunda tarde a terça tarde. Então Cristo teria ressuscitado numa quarta. É primeiro dia da semana do calendário dele, não do calendário gregoriano. Deu para entender ou não? Ficou muito confuso. São dois calendários. E um calendário é baseado numa contagem, o outro em outra. Então, só se foi muita coincidência o Shabat cair no sábado. Aí é uma coisa. Então, você observa que o domingo é ao ídolo. Não tem como fugir disso. É ao sol, assim como 25 de dezembro, fixado, é ao sol. Tá bom? Então as festas bíblicas têm as datas certas e tem a forma de contagem e o dia certo. Então, Pêssar é na primavera, no hemisfério norte, tem que ser primavera. Aqui vai estar no outono. Por isso que eu digo, como que você comemora Pêssar no Brasil? Você vai ter que fazer uma proeza aí, né? A Bíblia fala que é na primavera. Por quê? Por que primavera? Porque no hemisfério norte é primavera. No hemisfério sul é outono. Nós estamos no outono. Lá no hemisfério norte tá na primavera ainda. Entendeu ou não? Por isso que maio vai ser dedicado a Maia, o hemisfério norte, que vai estar na primavera, que é a Maia do casamento. Por isso que mães fizeram essa adaptação. Então, comemorar Dia das Mães é participar de um culto ao ídolo? Porque é sincretismo. Se você pega e traz pro culto, tem gente que dentro da igreja faz festa do Dia das Mães. É culto errado? Fazer a 25 de dezembro na igreja com pinheiro ainda. Gente, pinheiro é chamado na Bíblia de árvore de Asherá. Aserá. Isso tu tá lembrando, sabe de quem é o pinheiro? Não é de Cristo. O pinheiro lembra Nimrod, aquele caçador, né, o neto de Noé. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Quando você põe um pinheiro no dia 25, porque o Nimrod era adorado como o sol que ressurge. A Semiramis, que era a própria mãe dele, disse que ele havia ressurgido e feito um filho nela, mas o filho dela era de um sacerdote, o Tamuz. Tá vendo de onde vem a trindade, de onde vem o sol, de onde vem a idolatria? Então, quando você coloca um pinheiro falando que é para Cristo, sincretismo. É a forma de culto pagão que você está trazendo para Cristo. Isso é um pecado gravíssimo.
Então aqui você observa que Jeroboão, por que ele fez esse culto? Porque ele era um mau caráter primeiro, né? Mau caráter. Não confiou no Eterno, mas segundo porque ele era vaidoso. Ele estava com medo de perder o poder. E estava com medo de o Roboão tomar de novo as tribos. Só que se Deus deu a ele, tem que confiar. Ele tinha que confiar em Deus e ponto final. Se Deus deixasse morrer, morreu. Mas ele não foi fiel a Deus. Então ele cometeu idolatria, fez o povo pecar. E você observa que o povo peca. É que eu te pergunto, aqui que eu fico imaginando. Por que o povo seguiu? Se era errado. Sempre tem aqueles que são levados a vento de doutrina. Cocheiam em dois pensamentos. Há muitas pessoas que ficam variando. É difícil você falar para as pessoas que tem um ídolo de estimação. Se alguém chegasse para mim e falasse: Felipe, essa estrela de Davi que você tem, isso na verdade é o hexagrama. Se você olhar as pontas dentro dela, vai dar 666. Você já parou para ver isso? O que eu deveria fazer? Rejeitar essa palavra? Primeira coisa que eu deveria fazer é ouvir. O sábio ouve, tá? Ouve e meditaria no que a pessoa disse e procuraria as informações e iria orar para que Deus também me revelasse. O problema hoje é que as pessoas se apegaram tanto à religião que ela não sobra espaço para questionar, para orar, para perguntar a Deus. É lamentável ver que as pessoas cultuam Baal sem sequer imaginar que estão cometendo idolatria. Então a cegueira espiritual está muito grande, inclusive no meio da Techuvá. Você falar que o cristão está no sincretismo, você pergunta para um padre se 25 de dezembro era um dia do sol, ele vai falar que era. Ele vai falar que era. Ele não vai chegar a falar não era. Ele vai falar era assim. Foi cristianizado. Tal. Ele vai dar a explicação dele. Mas ele vai falar que era. Aqui é simples. Muito se me prova que existe estrela de Davi na Bíblia. Não prova. Eu te mostro a estrela de Ranfã, Amós capítulo 5, Atos capítulo 7. Então se você não para pensar, eu faço porque Israel está fazendo. Jeroboão fez isso também. Ele fez o culto pagão e o povo seguia porque Jeroboão fez. E tá muita gente assim fazendo. Israel está fazendo, eu vou fazer também. Porque se Israel é povo de Deus, está fazendo a vontade de Deus. Se engana tu. Eu sou Israel de Deus. E você também. Isso não significa que eu posso fazer o que eu quero. Ser Israel de Deus, ser o povo de Deus escolhido, o povo de Deus aqui está sendo exortado. Você viu esses versículos que eu estou dando aqui? Reis, Deuteronômio 6,13, 2 Reis 17,35, Levíticos 20, tudo sendo falado com Israel. Salmo 106, Ezequiel 20. Quem que Deus está falando para não seguir os ídolos? Para os gentios? Não, para o povo dele. E quando Osés vai falar que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, não está falando com os gentios, está falando com o povo de Deus. Quando Amós denuncia essa estrela aí que eles chamam de Davi, ele está falando com quem? Com o povo de Deus. Quando Ezequiel denuncia o pecado de Israel, o secretismo, no capítulo 8, adorando o sol, as mulheres chorando por Tamuz, comendo bolo de pão com passas, né? O bolo de passas. A rainha do céu. E as mulheres chorando por Tamuz. Então você observa que Deus está falando com quem? Com Israel, com Judá.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque é povo de Deus, não vai estar errado. Não, você julga pela Torá. Não é pelo seu amor fantasioso pelo um povo ou pelo um grupo. Ok? E Israel não é quem mora apenas no estado de Israel. Israel é quem é descendente de Abraão. Amém? Então, por um lado cristão, nós temos uma facilidade muito maior de ver o que é e o que não é. Quando você lê a Bíblia, você consegue refutar a Trindade. Deus é um. Não é difícil. O dia do sol, você consegue provar isso, a própria história fala isso. 25 de dezembro, datas do calendário. Apesar que algumas igrejas agora fazem festa de junina para Cristo. Então, para mim não é difícil olhar os erros e removê-los do cristianismo. O lado do judaísmo, o secretismo, ele vem com a aparência de mandamento e é mais difícil. É mais difícil porque, por um lado, o cristianismo ele está envolvido com o secretismo, mas os próprios padres falam a origem daquelas datas. Por lado do judaísmo é mais difícil porque eles não falam que a estrela era um objeto de culto lá no Egito. Porque o hexagrama não aparece com Davi, aparece com Salomão. Ele traz do Egito porque foi ele que se prostrou diante dos ídolos. Então, se você lê lá, Salomão se prostrou diante de Asherá, Baal, e assim vai. Ele traz muitos objetos do culto pagão. Inquestionável isso. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes ficou raízes e precisa ser removida. Precisa remover-se o secretismo. E o culto, aqui de Jeroboão, qual é o alerta? Ele tinha até uma perspectiva, uma ideia. Por que eu vou fazer um culto aqui? Porque eu fazendo um culto aqui, o povo não vai lá para baixo. Lá para cima, né? Chama lá para cima. Eles não vão subir para Jerusalém. O certo é descer, né? Mas enfim, subir, a gente sempre coloca isso na Bíblia. Não vão subir para Jerusalém. Então é interessante que Jeroboão ele tem um argumento. Ele tem um porquê fazer isso na cabeça dele. Só que a mentalidade dele vai contra a Torá. E aí o perigo. O perigo também das pessoas não questionarem. As pessoas que não questionam os profetas serão os que serão enganados por eles. Vou ler um texto aqui para vocês saberem que tudo deve ser questionado. Tudo deve ser questionado e tudo está escrito. Não há dificuldade de você questionar e descobrir a verdade dos fatos. Devarim, capítulo 13, verso 1. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal no meio de ti, ou um prodígio, e esse prodígio acontecer. O profeta falou e aconteceu. E depois esse sinal ter acontecido, ele chega para a pessoa e diz assim: vamos após outros deuses que não conheceste e vamos servi-los. Então o profeta vai, faz o sinal e depois ensina o culto ao ídolo. Vamos cultuar ali o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Porque esse Deus do dinheiro vai trazer prosperidade para a tua vida. Aí ele diz: não tem nada a ver. Isso você pode fazer isso, que você não vai estar pecando, não. A lábia, né? Então ele chega e fala isso. Olha o que o Eterno fala: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Você não pode ouvir alguém que está indo contra a Torá. Está muito claro aqui. Porquanto Adonai vosso Elohim vos prova, para saber se amais o Senhor. Então, veja só. Olha como que é fácil de entender. Quando o profeta falar, quando o pregador falar, quando uma igreja falar, quando o clero falar, está indo contra a Torá? Rejeita. A Torá diz que Deus é um, ponto final. O clero diz
católico diz que Deus é três. Eu rejeito essa doutrina. Essa é uma doutrina que não é conhecida pelo povo de Israel. Deus não ensinou essa doutrina. Então é fácil de eu rejeitar algo porque a própria Torá diz: não ouça esse profeta. E profeta é quem? Profeta é alguém que fala, é alguém que ensina. Pode ser um educador educando errado. Então, aqui fica muito claro que você tem que ficar firme nas palavras que Deus disse. Então, quando Cristo vai ser tentado, o diabo usa a Bíblia para falar com ele. Por exemplo, Salmo 91. Se tu der ordem aos seus anjos, se joga daqui, seus anjos vão guardar você. Então Cristo ouviu palavras da Bíblia para ele desobedecer. Então o diabo usou a Bíblia para fazer Cristo tentar Deus. Aí Cristo diz: não tentarás o teu Deus. Então fica muito claro que Satanás usou a Bíblia para que Cristo desobedecesse a Deus. E aí Cristo diz, responde a partir da Torá, e depois manda o diabo embora. Então fica muito claro que você tem que obedecer a palavra de Deus. E tem que ter cuidado com quem anuncia a palavra e que vai contra o princípio dado pelo Criador. Se o Eterno diz que Yahweh é o único Deus, Yahweh é o único Deus. Se a Torá do Eterno diz que o Shabat é um dia de cessar, é um dia de cessar. Não é domingo. Ah, mas nós fazemos por boa intenção. Deus não mandou você ter boa intenção. O Eterno disse: atentamente ouvires a voz do teu Deus. Não é fazendo o que você quer, é fazendo o que Deus quer. Então se você faz o que você quer, você não está obedecendo a Deus, você está fazendo o que você quer. Então o culto proibido, o culto que Deus não aprova, é aquele culto que ele não mandou fazer. Cuidado, Deus matou Nadab e Abiú por causa disso. Deus não mandou fazer, eles foram fazer. Ah, eu tenho boas intenções. Eu tenho boas intenções aqui. Eu vou acender um incensário aqui agora para cultuar a meu Deus. Eu estou com boa intenção. Eu estou com boa intenção de fazer esse culto. Então, a partir do momento que você acha, você tem boa intenção, mas não segue a regra, aqui está o problema. Por que as igrejas erram? Porque não segue a regra. Existe, por exemplo, missionário. Outro dia eu falei: existe missionário? Não existe missionário. Por que você tem o título missionário se a palavra missionário é mesmo que apóstolo? Missionário é apóstolo, é a mesma palavra. Não existe apóstola. Não existe missionária. Não existe pastora. Não existe diaconisa. Não existe. Acabou, o fundamento é claro. É os homens que exercem essas autoridades. Não pode perverter isso, não pode mudar isso. A mulher auxilia o homem. Pastor, o homem é pastor, a mulher é pastora? Não. Pastor e a esposa do pastor. Não existe pastor a pastora, não existe. Isso é doutrina de homem. Não existe o diácono e sua esposa é diácono. Não. É a esposa do diácono. É a esposa do apóstolo. Mas não tem apóstolo hoje, né? Enfim. Mas se usa esse título. Não existe, não. Não existe. Olha só o que a Torá fala aqui. No capítulo 14, no verso 3. Não comereis coisa alguma abominável. Abominável. Cristo fala contra a comida aos ídolos. Você viu que está escrito lá, Deuteronômio 14, 3. Não comereis coisa abominável. Tá ok? Em concordância com isso, Yeshua fala no capítulo 2, no verso 22, da Jezabel, que incita os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolo. E também ele vai falar aqui a igreja de Pérgamo, daqueles que comiam comidas sacrificadas a ídolos. E a Torá também fala não comer coisa abominável. Então, se você vai numa festa de Natal, por mais que você não comemore, você come, você está comendo comida ao ídolo. Sabe disso?
Não é difícil você falar não vou. É difícil você falar não vou? Será que é difícil você chegar pra um parente, eu não vou no Natal na sua casa porque eu não comemoro? É difícil fazer isso? Difícil nada, falta vontade, né? Difícil não é não. Eu não como doce de Cosme e Damião. Eu tô falando, eu não como. Eu vi um cheirinho com 12 anos depois que eu comi doce de Cosme e Damião. Dia 21 de setembro, eu não como. Acabou. É difícil você falar pra alguém. Uma vez eu falei pra um patrão meu que eu não ia comer. Que uma irmã dele tinha feito lá. E ele não gostou muito. Ficou de cara feia pra mim. Cara feia pra mim é fome, meu. O que não é pra mim fazer, não é pra mim fazer e acabou a conversa. Tu não gostou? Não posso fazer nada, não vou comer e acabou, Isso se chama se posicionar. Você precisa se posicionar, igual ovo de Páscoa. Ovo, coelho não põe ovo. Coelho de Páscoa tem a ver com fertilidade também. Justamente na primavera, hemisfério norte, tudo que eu já falei aqui. O ovo tem a ver com fertilidade, tem a ver com a Babilônia. Você tem um ano todinho pra falar pros teus parentes: não dá ovo de chocolate pros meus filhos. Você vai esperar o ano que vem de novo pra alguém te dar um ovo de chocolate? Não me deem ovo de chocolate. Você gosta de chocolate? Eu gosto. É bom, né? Tem um chocolate bom na Cacau Show. Se quiser me dar um, eu aceito. Mas ovo não. Ovo não. Um Cacau Show é legal, né? É gostoso. Meio amargo, é muito bom, né? Enfim. Agora, na Páscoa, não. É simples. Se você come ovo de Páscoa, você participa do culto, secretismo também. Você tá vendo como que abrange a idolatria? Tá no ovo de Páscoa. Por que que as igrejas dão chocolate na Páscoa? O que tem a ver o cordeiro com o ovo de Páscoa? Nada. Já falei, secretismo, idolatria, culto pagão. Então, irmão Felipe, as pessoas que estão lá, elas amam a Deus, Felipe. Elas têm devoção, mas estão pecando. Elas têm boa intenção, mas estão pecando. E o que interessa é se estamos em pecado ou não. Aqui é o ponto. Se estamos em pecado ou não. O teu acho, o teu acredito não interessa para ninguém. A questão é, estamos pecando ou não? Nós seremos julgados por aquilo que praticamos. Por mais que a gente não goste dessa palavra, é difícil entrar dentro dos ouvidos, mas é a verdade inquestionável. E eu vou ler o texto que aprova o que eu estou falando. Vi também mortos, grandes e pequenos, postos diante do trono. Então se abriu livros, e ainda outro livro, o da vida, e foi aberto. Os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito no livro, nos livros aqui, conforme se estava escrito nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Eu tenho boa intenção, mas tá no secretismo. Mas eu tenho boa intenção, mas tá na idolatria. Eu tenho boa intenção, eu sou uma pessoa muito boa, tá no adultério. Eu sou uma pessoa muito boa, tá na fornicação. Não interessa. Interessa é as ações. Agora você tem que olhar o que eu tô fazendo da minha vida. O que eu tô comendo. O que eu tô praticando. Hein? É assim que você olha a vida. Se você não olhar assim, começar a ver aonde estão os erros na tua vida, usa uma lupa. Aonde tem mácula. Até essa união conjugal, familiar, tem que ser santa. Tem pessoas que acham que é só adultério que vai levar pro inferno. Não, eu não sou adúltero, mas se for imoral... Você pode ser casado e ser imoral. Você pode ser casado e ser um sodomita. Então não olha lá pra pessoa que tá lá no mundão não, perdido não. Começa a olhar no espelho. Será que tem mácula? Será que minhas vestes estão sujas? Será que minhas mãos estão limpas?
Que imoralidade pode haver dentro do casamento? Amém? Aí ela voltou aí, ela voltou. Eita glória. Gente, fiquem na paz, tá bom? Hoje a chuva apertou aqui, grato aqui a Kátia Andrade. Um grande abraço. Shalom Leculan. Eterno nos abençoe, vos ilumine.